Então, olá pessoal, vamos a mais uma questão aqui de combinatória, né? Aplicada no SPSEC do Amazonas em 2018. A questão diz o seguinte: duas instituições financeiras fornecem senhas para seus clientes, construídas segundo os seguintes métodos. A primeira instituição, a senha tem 5 caracteres distintos formados por elementos do conjunto de 1, 2, 3 até o 9, né? Segunda instituição, 6 caracteres distintos formados por 2 letras, dentre as vogais e na primeira e segunda posição da senha, seguidas por 4 algarismos dentre os elementos do conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, então, no primeiro momento aqui, só para a gente se situar, né, para a gente não se perder, a primeira instituição, ela oferece uma senha que tem 5 caracteres distintos que vem desse conjunto. Então, uma senha formada por 5 números, né? Uma senha formada por 5 números, digamos, mais ou menos assim, né? Um padrão de muitas senhas por aí, nos bancos. Então, essa é o formato da senha da primeira instituição. Na segunda instituição, o que nós temos? Temos uma senha formada com 6 caracteres, só que 2 são letras. Então, nós temos aqui primeiro as letras, né? Que seriam as letras, e em seguida nós temos 4 algarismos. Então, a senha é formada por 2 letras, seguida de 4 algarismos dentro desse conjunto. Então, só para a gente já também notar, esse conjunto aqui ele tem 9 possibilidades, né? Vai de 1 até 9. Esse outro conjunto ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades, né? Bom, então essas são as duas senhas. Vejamos agora o que o autor deseja relacionado a essas duas senhas que tem esse formato diferente. Uma senha formada por 5 números, outra senha formada por 2 letras e 4 números. Para comparar a eficiência entre os métodos de construção de senhas, medindo sua maior ou menor vulnerabilidade, foi definida a grandeza-força da senha. De forma que quanto mais senhas puderem ser criadas pelo método, mais forte será a senha. Ou seja, a grandeza-força da senha é quantas vezes uma senha supera a outra, digamos assim, né? Uma senha que tem muitas possibilidades, ela é uma senha mais forte, então ela tem uma força de senha maior. Com base nessas informações, pode-se dizer que, em relação à segunda instituição, a primeira instituição é o quê? 10% mais fraca, 10% mais forte, da mesma força, 20% mais fraca ou 20% mais forte. Bom, para a gente poder comparar as duas instituições, a gente vai ter que descobrir o número total de senhas da primeira e o número total de senhas da segunda. Tá? Mas é um exercício de combinatória tranquilo, só usamos aqui o princípio fundamental da contagem, né? Então vamos lá. Para a primeira senha, o número de possibilidades que eu posso colocar na primeira casa, se eu for montar essa senha em 5 etapas, na primeira etapa eu posso colocar aqui 9 caracteres, qualquer um dos 9 números que estão dentro desse conjunto. Agora, os caracteres devem ser distintos. Então, o caractere que aparecer na primeira casa, o número que apareceu na primeira casa, não pode aparecer na segunda. Portanto, o número de possibilidades para a segunda casa passa a ser de 8. Isso se eu estou fazendo da esquerda para a direita, ou seja, se eu estou fazendo começando nesta casa e indo nessa direção. Então, a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta e quinta etapa. Bom, nesse sentido, o número de possibilidades para a terceira casa são 7, porque eu não posso utilizar os valores que já apareceram nas casas anteriores. O número de possibilidades para a outra casa é 6, e por fim, para a última casa nós temos 5 possibilidades. De acordo com o princípio fundamental, é só multiplicar as possibilidades de cada uma dessas etapas. E isso fornecerá para a gente o número de senhas. Nós não vamos fazer esse produto, porque nós queremos comparar essas senhas com as senhas da segunda instituição. Então, vamos agora analisar a segunda instituição. A segunda instituição, nós começamos com letras, e essas letras, na verdade, são vogais. Então, dentro do universo das vogais, nós temos 5 possibilidades. Mas também são caracteres distintos. Portanto, a vogal que aparece aqui, na primeira casa, a vogal que aparece na primeira casa não pode aparecer na segunda. Logo, o número de possibilidades para a segunda casa passa a ser de 4. Né? Em seguida, nós vamos escolher a parte numérica que vai aparecer dentro da senha, ou seja, agora são 4 caracteres que são numéricos vindo desse conjunto aqui, do segundo conjunto. Bom, de novo, pelo mesmo princípio, aqui nós temos 7 possibilidades. Como não pode repetir o número, são
caracteres distintos, nós vamos ter aqui 6 possibilidades, para cá 5 possibilidades e para cá 4 possibilidades. Portanto, o número de senhas que eu posso fazer na segunda instituição é o produto de todas essas possibilidades em cada etapa. Bom, agora que eu tenho o número de senhas de cada instituição, eu vou encontrar a força da senha dela. Ou seja, eu vou comparar quantas senhas a mais eu tenho em relação à outra. Como eu quero comparar a primeira instituição com a segunda, eu vou pegar o número de senha da primeira instituição, que é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, né? E vou dividir pela segunda instituição, que é 5 vezes 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Então, coloquei aqui em cima as senhas da primeira e coloquei aqui embaixo as senhas da segunda instituição. Isso vai me dar uma relação da força de senha, né? A força de senha da primeira comparada, vou chamar aqui de FS, a força de senha da primeira comparada com a segunda. Quando a gente faz isso, alguns elementos aqui podem ser simplificados, né? Então, 5 mata o 5, 7 mata o 7. Este 4 com o 8 vai dar 2, né? Por sua vez, esse 2 com o 4 de cá vai dar 2. Então, sobrou aqui em cima o 9. E sobrou embaixo 5 vezes 2, 10. Portanto, o que nós observamos aqui é que para cada 9 senhas da primeira instituição, nós temos 10 senhas da segunda instituição. Ou seja, também posso fazer essa divisão, 0,9 que dá 90%, significa que o número de senhas da primeira instituição corresponde a 90% do número de senhas da segunda instituição. Portanto, a primeira instituição ela é 10% mais fraca, né? Ela tem menos senhas e ela é 10% mais fraca. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Esse probleminha de senhas, né, que utilizou do princípio fundamental da contagem, né? Valeu, até o próximo vídeo.